Ah, paz. Internet hoje, como irmãos. deve ser feriado, tá todo mundo pendurado na internet nessa hora da manhã. E o Será? sinal... Essa hora tá todo mundo Não, dormindo. mas é feriado. Amém? Irmãos, e aí eu estava falando. Eu vou dar continuidade hoje, segunda-feira de carnaval, naquela live que foi encerrada por causa da internet. As características que definem a transformação de uma pessoa. Que nós éramos criaturas e nos tornamos filhos de Deus quando? A gente já aprendeu isso milhões de vezes, nós já falamos isso. Quando Fala nós mais aceitamos, Paz Maria, bom quando dia, nós com alegria. aceitamos Jesus Cristo como Salvador, único e suficiente Salvador, e reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, do nosso Pai Todo-Poderoso, nós não somos autossuficientes, aí você se torna filho e não mais criatura. E as características que definem a nossa transformação estão aqui, eu vou explicar para vocês. Lucas capítulo 6, começar no verso 44. Está escrito assim, ó. Você falou bom dia para Maria? Bom dia, Maria, Pai do Senhor Jesus. Edna, Pai do Senhor Jesus. Está escrito assim, ó. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Lucas 6, 44. Pois não se conhece figos dos espinheiros e nem vindimam uvas de abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Bom, sabe o que é bom que eu li isso aqui agora? Que eu já vou incluir numa pregação que eu vou fazer amanhã, de pessoas más que já nascem com má índole. Bom dia, Cidinha Batistucci, a Pai do Senhor Jesus. Bom dia, Cidinha. Cidinha escreveu, Toninho diz, Pai do Senhor Jesus. Bom dia. Que Deus abençoe grandemente vocês. Estou com saudade de vocês, né? A Pai do Senhor. E aí, irmãos, já a Cidinha entrou agora, a Maria, a Edna. Então, eu vou falar para vocês uma coisa. Então, as características que definem a nossa transformação. Tá? E aí, o que significa isso para a nossa vida? Então, vamos lá. Significa que você tem que seguir vou explicar assim, bem rapidinho, assim, de uma maneira. Significa que você tem que seguir, tem que ser. O seu pensamento tem que ser igual ao pensamento de Jesus Cristo, né? Como que é isso? Você vai me perguntar. Andar como ele andou. Qual que é o propósito? Qual foi o propósito de Cristo andar? O ministério dele durou 3 anos e meio aproximadamente. E as características dele são retratadas nas nossas vidas. Não que são, tem que ser. Muitos não são, muitos não estão nem aí. Você vê essas festas mundanas aí, pagãs, com invocação do mal, com um monte de coisa que tem, que não presta, que Deus nunca teve e nunca vai estar. Deus está longe disso, vai passar longe disso, né? E como que você vai ser, aonde que está essas referências? Essas referências estão Bom dia, na palavra de Deus, né? Dona Ana, Pai do Senhor, a Edna voltou, bom dia, Pai do Senhor. Então, em Filipenses, no capítulo 2, está escrito assim, ó, de vós, quer que eu vou lá? Eu acho rapidinho. Aqui. Opa, vi um papel no meio, estragou meu. Aqui. Filipenses. No 2. Aqui. De sorte que haja em vós mesmos o sentimento também que houve em Jesus Cristo. Olha o que o Paulo está falando para eles. Está falando para um povo, para uma cidade. E quando sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O Deus vivo encarnado aqui na terra, quando ele veio, ele não teve por usurpação, se fez homem,
nasceu de mulher, Teve a dores viveu, que nós sentimos, sentiu fome, dores, sede. trabalhou. A palavra de Deus vai falar que Cristo ele era experimentado nos trabalhos. Nem falar, nossa, era Deus, não fazia nada. Ele sentiu Experimentado tudo que nós nos sentimos. trabalhos, sentiu dores, sentiu aflições. Eu já preguei sobre as aflições que ele sentiu, muitas aflições. Sentia dor, sentia compaixão, sentia amor, chorou por um amigo. Carlos Freitas, Deus abençoe. Entende? Bom dia, com alegria. Carlos Freiria. Freira. É. Ah, pensei que é que eu não enxergo. Pai do de Senhor longe. Jesus. É. Então, irmãos, esse sentimento, isso é ser transformado. Isso é ser transformado. Então, eu escrevi aqui. E no 4:8 também temos, já virei a página, Filipenses. Cadê? 4:8. E tudo que é verdadeiro, honesto, que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. Pensamento de Cristo. Pensamento de Cristo na nossa cabeça. Então, irmãos, e hoje as pessoas pensam, a maioria absoluta, tudo que não presta. Não dá nada não, uma festinha, tudo que não presta. Evocação do mal. Eu estava falando com a Giovana sexta-feira, se eu não me falha a memória. Quem não sabe, a Giovana é nossa Minha neta. neta. Na televisão já tem lá um cartaz do filme Nosferatu. É um demônio muito terrível. Vê quem entrou aí bem. Elaine Machado. Elaine, Deus abençoe. Bom dia, Pai do com Senhor. alegria. Então, sabe essas coisas? Fuja da aparência do mal. Não é o que a Bíblia manda? Então foge. Irmãos, Foge deixa da eu aparência do só mal. falar um pouquinho. Pode falar enquanto eu vou pegar uma outra referência. Irmãos, eu não sei você, mas muito tempo eu vivi na ignorância. Na ignorância mesmo, eu não sabia. Eu não sabia que o carnaval era festa do demônio, né? Ontem eu vi a abertura o Carlinhos Brau lá, ele fez a abertura do carnaval consagrando tudo a Satanás. A abertura tá lá para quem quiser ver. Entra na internet e depois você vai ver. Ele dando a abertura do carnaval, fazendo uma oferenda, né? Entregando tudo ali. Então, eu vivi muito tempo na ignorância. Eu falava pro Elcio, eu achava que carnaval era contando histórias. No início, Né? Eu achava que era isso. mas era desde assim, o início é uma contando... festa pagã. Desde Então, o mas início, eu não sabia. que foi aproveitada. Não, aproveitada mas eu pela e você, igreja. a gente não sabia. Não, a gente era ignorante. Eu assistia pela televisão. Éramos ignorantes. Até de madrugada. Eu achava assim, tá contando uma história. Eu prestava atenção no enredo, na história, naquilo que estava contando. Mas acabou esse tempo. Mas a partir do momento que a gente sabe que aquilo é consagrado, a gente já não pode fazer mais parte, né? Eu tô falando, nós, Regina, paz, irmã, Deus abençoe. Nós não podemos fazer mais parte disso, né? Nós cristãos. Eu não faço parte dessa Nós festa cristãos, satânica. não podemos mais E fazer é do parte. Satanás mesmo. Não podemos mais fazer parte disso, nós que fomos separados, né, por Deus, que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque ali é uma festa entregue a Satanás. Então, fuja. Se você ainda não sabia, fique sabendo, né? Fuja É só de você toda- ver lá a abertura, como que eles estão dando abertura, como que eles fazem a abertura, as entregas que eles fazem ali. Então, é isso, irmãos, Amém. né? Fuja do mal. Fuja de toda aparência do mal. Irmãos, agora, 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18, vai falar assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Será que somos? A palavra está falando que nós temos que ser transformado,
refletindo. Então ontem também foi pregado uma coisa assim. Onde foi na igreja? Não é igreja. Ai, aquele ali é católico, o menino vai na missa todo dia, toda hora, comunga, é uma beleza. Aquele ali vai no culto toda segunda, quarta e sexta. Não é isso. Gente, não é isso. É ter o Espírito Santo como a sua própria vida. Você vai, é isso que ele está falando assim, ó, refletir Deus através de você. As pessoas têm que ver você passar na rua, aquela pessoa ali é diferente, aquele ali, eu nunca vi aquele cara numa briga. Sentiu bom nunca perfume. vi ele num bar. Sentiu eu nunca vi. Cristo em você. Tem uma palavra que fala, sentiu o bom perfume de Cristo. Nunca vi. Isso significa coração, não é religião. Obediência. Vou falar um versículo aqui. É que eu estou montando uma pregação e eu vou falar um versículo aqui. Vocês vão lembrar. Para quem não lembrar, vai na Bíblia procurar depois para você ver. Que eu não vou abrir, que eu não sei nem onde que está. Deus falou para Abrão. Abrão, pega seu único filho e oferece ele em sacrifício a mim. Mata ele. Único filho. Aí você vai falar, mas Abraão tinha mais filho? Ele não teve Ismael primeiro? Você sabe por quê? Porque no coração dele, ele só reconhecia o filho dele, Isaac. Natália, bom dia, com alegria, irmã. Entendeu? Ele só reconhecia o Isaac. Aquele que ele teve com Agar, ele não reconhecia. Ele não tinha no coração. E Deus quer isso. Deus quer o coração. Que é o nosso coração entregue. E ele fez isso em obediência, por amor. Levou esse menino, todo mundo sabe. Preparou um altar de sacrifício. Colocou a criança. Levantou o cutelo para matar. E um anjo veio e falou, não faças mal ao menino. Porque Deus... A intenção dele. Ele ia obedecer. E aí Deus viu que o amor por Deus era maior do que o amor pelo filho. A obediência de Abrão era maior, sabe, o amor de Deus por Deus de Abrão era maior do que o amor que ele tinha pelo filho dele. Por Deus ele ia fazer aquele sacrifício de entregar aquilo que ele mais amava. E sabe o que é mais lindo, irmãos? Isso aconteceu comigo e com você, ali na cruz. Deus entregou o Filho único, unigênito dele, por amor a mim e por você. Só que ali ele não desceu da cruz, não. Ali ele foi até o final. Ele morreu por mim e por você ali na cruz. Para nos salvar, para nos dar vida. Olha que coisa mais linda, como é maravilhoso, né? Deus, o Pai Todo-Poderoso, entregou seu Filho único, unigênito, ali, né? Por amor. Por Aquela amor. cruz era para mim e era para você. Mas Jesus foi ali por mim e por você. Hoje nós somos curados, libertos, sarados no sangue de Jesus, aquele sangue que correu ali na cruz. Outro dia minha neta falou assim, vô, mas não é justo, aquele cara ali era um bandido, estrupador e ele é salvo. Eu falei, sim, se ele se arrepender de coração, como que eu falei, do coração, Deus olha para ele lá de cima, Deus vê ele coberto. Bom dia, pastora Beth. Deus vê ele coberto pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Está remido. Ele já foi resgatado. E isso porque ele quis. Não porque Deus quis. Deus ele quer desde o início. Mas a atitude é nossa. O arbítrio é seu. O livre-arbítrio é seu. Deixa eu ler aqui de novo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo, ele também falou para Nicodemos, aqui nesse E Nicodemos falou, como e Nicodemos pode? falou, mas como pode eu, já um homem velho, vou eu entrar de novo na minha mãe? Jesus falou, você é inteligente com número, com coisa, mas só faltou chamar ele de burro.
Porque, não, Jesus deu uma Jesus bronca não nele. ia falar Falou, isso. vocês não compreendem. Não, ó aqui. Bem, amigo, tá bom. Se vocês não compreendem. Ai, Celso. Deu uma bronca. Deu bronca, bem, mas a bronca de Jesus era Não diferente da nossa. na verdade eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas o Senhor falava com carinho, com amor. Nicodemos respondeu, aqui, Como pode um ó, homem... se eu vos velho, falei essas coisas terrestres, que Jesus ele falava em parábola para as pessoas compreenderem, e vocês não entendem, como que vocês vão entender se eu falar das coisas celestiais? Não vão entender, né? Eu vou... Tem que nascer de novo, irmão. Nascer de novo. E para a gente encerrar... Não, vamos falar do nascer de novo. Espera aí, eu vou continuar. E para a gente encerrar esse nascer de novo, em 1 Pedro, capítulo 2, no verso de 1 a 3, vai estar lá explicando o que é esse nascer de novo. Está escrito aqui, ó, deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda malícia, deixando tudo isso para trás, todo mal. Aí você começa a pensar o que eu falei lá no começo da live, tudo que não presta. Você joga na balança e fala, Jesus faria isso? Não faria. Jesus diria isso? Não diria. Jesus faria de que forma? De que forma? Esse é nascer de novo. Essas são as características que lá no começo da live eu falei que definem a transformação do ser humano para ele se tornar uma nova criatura. E não pense, dá licença só um pouquinho, tá? Irmãos, não pense que nascer de novo é fácil. Não é fácil. O nascer de novo tem que ser todos os dias na nossa vida. A gente tem que continuar a nossa caminhada. Nós somos pecadores, somos carne. Cada afronta. Então, muitas vezes vai vir pensamentos na tua cabeça que é do homem velho. Mas como um dia... E as afrontas que vêm? Um dia o pastor nosso falou e eu gravei dentro de mim e vou guardar para sempre. O passarinho, ele pode até tentar fazer um ninho na tua cabeça. Ele pode tentar pousar, mas você não pode deixar ele fazer um ninho. Sabe assim? Às vezes o pensamento ele chega em você, um pensamento que não é um pensamento de Deus e que você tem que falar, sai em nome de Jesus, pensamento. Eu não sou mais essa pessoa, eu repreendo todo esse mal, sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Né? Muitas vezes você tem vontade de falar algo com uma pessoa, mas você fala, não, eu sou uma nova criatura. O homem antigo faria isso, mas eu não vou fazer mais, não vou, em nome de Jesus. Andar todos os dias assim, nessa presença desse Cristo e cheio do Espírito Santo, levando bom perfume por onde a gente passa, né? Aleluia. Tentando ser diferente todos os dias. Esse é o nascer de novo. Nascer de novo é andar na presença de Cristo e todos os dias sendo transformado, dia após dia. Cada minuto da nossa vida, pedindo que o Espírito Santo venha nos trazer força, nos ajude nessa caminhada diária. Nós vamos conseguir, irmãos. Nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos. Em nome de Jesus. Amém. É só a gente ter essa fé que o Espírito Santo vai nos conduzir, que Deus está conosco, né? E nós estamos juntos, cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Deus, da presença desse Jesus tão lindo. Aleluia. Na nossa vida. E continuar a nossa caminhada, nosso dia a dia, que não é fácil. Então, é assim, ó, fuja das coisas mundanas, fuja do mal, fuja tudo. Tem coisas que têm aparências boas, tem aparências que são boas, mas não são boas. Então, que nem ontem o pastor falou para nós, peça ao Senhor que te dê discernimento. Dê discernimento, leia a palavra e obedeça, não é só ler a palavra. Não adianta você conhecer, que nem ele falou ontem, a Bíblia inteira e não, você conhecer a Bíblia inteira e não obedecer também não vai fazer mudança na tua vida. O que traz mudança é a obediência do homem à palavra.
Então obedeça aquilo que a palavra fala para você. Anda no caminho. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vou encerrar a live. Ai, que lindo. Nós vamos encerrar nossa live agora, antes da série Olhar pelos Enfermos. Vou citando um versículo. Que todas as coisas que eu falei desde o início da live, todas elas estão escritas aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Todas elas, pode procurar, que eu falei os lugares que estão. E aí, eu vou encerrar também falando, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, o que é? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo eis. A palavra vai falar, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Amém? Amém, amém, amém. Que lindo, né, irmãos? E é isso. Glória a Deus. Confiando em Deus, entregando tudo para o Senhor, orando, né, por esses carnaval. Irmãos, a gente pensa, a misericórdia de Deus é tão grande, é tão maravilhosa, que eu tô preparando uma mensagem, ela é muito difícil, porque a princípio você vai falar que não tem nada, Gente, que é sobre Caim e Abel. Um irmão que mata o outro, o primeiro crime da história. Aqui no papel. Como Deus deve ter ficado. Eu fico imaginando o momento. Deus criou o homem para ser perfeito, segundo a sua imagem e semelhança, e um crime de morte por ciúme e inveja. Deus podia matar ele, fulminar ele. E Deus não fez isso. Sabe o que eu Deus acho? deu uma chance para ele. Falou, vai andar, peregrinar por aí, para ver se ele se arrependia. Eu acho que se a gente se lembrasse todo dia, todo momento, que nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos nessa terra, em direção à terra prometida. Ah, irmãos, a gente não teria inveja, não teria, sabe, ódio, rancor. A gente não teria, por quê? Porque tudo que vai ficar, tudo que a gente construiu aqui, tudo, cada pedacinho, cada coisa vai ficar aqui. Quando a gente morre, sabe o que a pessoa faz com as coisas da gente? Quando elas não querem, ela joga tudo no lixo. Entendeu? O caixão não tem gaveta, não tem gaveta. Se a gente lembrasse disso, irmãos, a gente não teria inveja do outro, né? A gente viveria uma vida completamente transformada. Se a gente se visse todo dia caminho à terra prometida, e a gente só vai levar uma coisa: o amor de Deus dentro do nosso coração. Sem dúvida. A paz do Cristo em nossas vidas. Aleluia. A presença do Espírito Santo. É isso. É o que a gente tem de mais rico, mais poderoso que a gente podia ter. É a maior riqueza, é a presença desse Jesus na nossa vida. É deixar de ser arrogante, de se achar, porque não somos nada, irmãos. A gente está aqui, eu posso estar falando com você daqui a pouco, 5 minutos, eu não estou mais aqui presente. E tudo que eu construí, tudo que está dentro dessa casa, tudo que eu tenho, vai ficar. Mas Deus conhece o meu coração. E se Ele me chamar, vai. Aí vai ser a hora de saber quem é o Deus que eu sirvo. Aí eu vou ter meu lugar, ou não, na presença do Deus Todo-Poderoso. E a nossa busca agora, depois que nós aceitamos Jesus, é caminhar para Ele, é buscar as coisas do alto. Aqui é tudo passageiro, mas nós vamos ter uma vida eterna na presença daquele que nos ama tanto, que deu seu Filho único por amor a cada um de nós, que nos resgatou, que preparou um lugar que os olhos não viu ainda,
de tão maravilhoso que a Bíblia fala que vai ser. Aleluia. Eu escrevi tudo. Oh, Deus, vai ser lindo. Aleluia. Aquele dia vai ser lindo, irmãos. Então, a nossa busca seja isso. Andar na presença, buscar a presença, orar. Religião não, irmão. Chega de religiosidade. Quantos estão dentro da igreja, das igrejas hoje, e quando chegar lá, Jesus vai falar, eu não te conheço. Então seja verdadeiro, honesto. Oh Deus, obrigado, Senhor. Amém, aleluia, amém, irmãos. Oh meu Deus, é hoje. Quando eu começo assim, vai o dia inteiro, viu? Vamos entrar na presença desse Deus Todo-Poderoso, entregando nossos irmãos, orando pelos aqueles que estão enfermos, doentes. Quantas pessoas precisam da nossa oração, irmãos? Nos juntar para orar pelos irmãos enfermos, pela irmã Duelcia, Zilda, Sim. pelo meu cunhado Hermes, pelo pastor Maurinho, o braço dele está melhorando, se Deus quiser vai melhorar. O Osimar, para conseguir a cirurgia dele. A pastora Anice, nossa pastora, nossa intercessora. O Elcio, né? Tá bem melhor, graças a Deus. A Eliane Dias, libertação. A Clemência, orar pela Clemência, pela aposentadoria da Clemência, pelo pé da Clemência, que está com calo ósseo. Pelo esposo dela, seu João. Oh, Deus. E entregando a Rafaela, precisa de emprego. A Raquel, a mãe dela, pediu para que a gente orasse pela Rafaela, para Deus abrir uma porta de emprego. O Zé Roberto, cunhado da Ana, está aqui. A gente ora todos os dias para ele. Aleluia. Para Lúcio, depressão, irmãos, que Deus toca no Lúcio, cura o Lúcio. E a aposentadoria do Fábio, a aposentadoria da Edna, do Cláudio, da Clemência, da Raquel, do Ronaldo, do pastor Mauro. E orando pela cura da Fátima, cunhada da Eva, da nossa irmã Eva, né, Eva? Que Deus abençoe, orando por todos aqui, tá bom? Amém? Irmãos, vai ter um encontro de mulheres lá em São Sebastião do Paraíso. E eu creio que eu vou, se Deus quiser. Estava aqui conversando com o Elcio. Amanhã a gente vai ver no núcleo quem vai, quem não vai. E depois a gente vai dar resposta. Mas eu creio que nós vamos, porque é tão lindo, irmãos. Se vocês conhecerem a igreja lá de São Sebastião do Paraíso, Adonai de São Sebastião do Paraíso, cheio da bênção de Deus, é maravilhoso ver o amor das irmãs. Vai ser um encontro de mulheres, dia 17, né? Sim. Dia Internacional da Mulher. Não, mulheres. é dia 17 ou é sábado agora? Tem que ver. Eu vou ver direitinho, tá? Amanhã eu falo para vocês, passo direitinho. É que eu não marquei aqui o dia, mas eu passo amanhã. Amanhã sem falta eu passo. Se você quiser ir participar, vai ser uma bênção. Sempre é muito lindo, maravilhoso. O amor com que a gente se encontra ali com as irmãs, como é feito o trabalho dentro daquela igreja. Só agradecer a Deus pela união. Ele nos uniu junto com aquela igreja também. Foi a mão de Deus que nos uniu ali. E nós estamos no mesmo propósito, a caminho da Terra Prometida, todos juntos, né? Ontem a igreja de Santa Cruz veio louvar o Senhor conosco aqui, né? Adonai aqui de baixo. E foi lindo, irmãos, foi lindo, foi maravilhoso ver as duas igrejas unidas ali, louvando ao Senhor. Eu louvei muito a Deus, agradeci a Deus. Pastor Paulo ministrou a palavra, as meninas, o louvor. Foi maravilhoso. Uma palavra cheia de bênção. Amém. Sempre é, né? Vamos. Amém? Fiquem com Deus. As fiquem na pessoas paz. que... Você já falou os nomes das pessoas Já. que pediram Já oração, orei por todos. já orou. E para encerrar a oração, irmãos, vou falar só um versículo que eu gosto. Finalmente, irmãos, olha só onde que eu estou na Bíblia. Filipenses, uma carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Finalmente, irmãos, e tudo que é verdadeiro, e tudo que é nobre, e tudo que é justo,
e tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Tem ou não tem? Tem. Eu vou marcar essa que eu vou usar essa palavra aí. Irmãos, louvor. Deixa eu marcar, onde que tá? Filipenses, capítulo 4, verso 8. Nisto pensai. Então, essas coisas. Deixa de ser religioso. Seja mais amoroso. E seja mais amoroso. Deixa fluir o Cristo em nós, entendeu? Não rituais. Uma vez eu falei que a pessoa tinha um hábito de ir no culto e falava, eu não vou faltar em nenhum. Ia na quarta, passava numa estradinha, tinha um toco, uma árvore oca lá, ele pegava uma pedrinha. No fim do ano eu vou contar quantos que deu. Quantos cultos eu fui? Quantos cultos que eu fui, sem faltar nenhum. E quando estava lá, quase chegando no final do ano, ele viu um carneirinho caído, atolado num barro lá, não conseguia sair dentro do pescoço. Ele falou, pronto, agora eu vou perder meu culto, vou ter que tirar esse bicho daí. Aí ele tirou, maior sacrifício, se sujou todo de lama, salvou o bichinho, tirou ele lá. Ele falou, bom, eu já quebrei mesmo minha proposta de não faltar em nenhum culto, agora eu já faltei, porque não vai dar tempo de eu ir, vou contar quantas pedras que eu fui, só tinha uma. Aquele salvou o carneiro. Jogou a pedrinha lá dentro, falou, vou contar quantos que eu fui sem faltar. Só tinha aquela. O que valeu mesmo foi ele ter tirado a intenção do coração de ter salvado um animalzinho, né? E a gente tem muitas histórias para contar dessas coisas, mas a princípio é essa. O que é agradável para Deus? Tudo aquilo que é bom. Pensa assim, dessa forma. Não precisa ficar inventando moda, inventando palavra difícil, falando... Não. Tudo que é bom. Então, essas citações aqui, é bom a gente escrever para a gente lembrar, né? Não, mas aí teve um pastor que falou que isso aí não tem nada a ver, não. Ele pode fazer tudo que a gente quiser, porque a gente tem livre-arbítrio, que Deus falou. Deus falou mesmo. Você tem o livre-arbítrio. Inclusive de escolher se você quiser ir para o céu ou para o inferno. Amém, sabia? Amém. Amém? Amém? Vamos levantar nossa mão, vamos falar a bênção apostólica, que o Senhor possa nos guardar, Pai, nesses dias de tribulação e de perigo, em nome do seu Filho Jesus, e que a graça Pai, que nos protegendo, que a sua graça seja presente conosco, nossas crianças, nossos familiares, nosso trabalho, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Ninguém, amém? Né, irmão? Louvado seja o nome fica do nosso com Deus, Senhor irmã, Jesus bom trabalho, Cristo. Deus abençoe. Maria, a Cidinha Batistucci, os irmãos que entraram, todos. Hoje é segunda-feira, à noite tem live, 18 horas, não percam. Todos que entraram na live, que Deus abençoe seu dia. Ana, que Deus abençoe, viu, Ana? Um abraço para você e toda a sua família. A pastora Beth, a pastora Maria, olha lá, ninguém, né, Maria? Ô, Maria, nós vamos, se Deus quiser, no encontro. Vamos ver. Amanhã eu dou resposta. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe, viu? Chuva de bênção. O Elcio nem tá vendo vocês. Amém, chuva de bênçãos. É que eu estou escrevendo, porque depois, irmão, eu fecho a Bíblia e eu não sei, para não ficar repetindo, tudo que a gente fala eu marco. Senão amanhã eu pego, que lindo, falo de novo, entendeu? Chegou.